Partiu a gente com mais um podcast na Real. Hoje é bem complicado apresentar quem tá aqui, porque quem tá aqui eu conheço desde os 15 anos de idade e é uma amiga de uma vida, então eu não posso começar a falar, senão eu vou começar a contar a vida dela, mas a gente trouxe porque tem uma história de vida maravilhosa, extremamente inspiradora e que eu sou suspeita porque eu amo de paixão, né? Então, a gente tem aqui quem? Fabiana Fabris. E eu já conheço há pelo menos uma década. Então vocês têm uma vida mesmo, hein? Verdade. Não conta a idade para não ter que contar. É verdade. Fabi, conta pra gente aqui, pra quem não te conhece ainda, quem é a Fabi, né? Aqui, pros íntimos, é Fabi e só. Quem é a Fabi na fila do pão, amiga? Isso. Primeiramente, prazer estar com vocês aqui, duas amigas queridas, né? Kátia veio agregada com Jaciara, mas tem um perfil bem parecido com o meu, então tá tudo em casa. Eu sou Fabiana, sou Fabris por causa do marido, né? Herdei o sobrenome do marido, sou casada há 21 anos, sou mãe de três filhos, sou formada em administração, minha formação é administração, com especialização em gestão de pessoas e finanças. Sabe lidar com dinheiro como ninguém, pelo menos dos outros, né? Em alguns processos, foi a única pessoa que acertou as provas de matemática e de cálculos que algumas vezes a gente já botou. Excelente gestora financeira. Eu gosto, né? Gosto bastante de números, isso é minha praia, gosto de cálculos, então, assim, isso me move. Então, a minha carreira é baseada em números, vamos dizer assim. Hoje eu faço parte, né, de uma entidade muito bacana. Também exerço lá a parte de gestão administrativa e financeira. Então, estou na minha praia novamente, mais uma vez. Coisa boa. Que legal. E olha só, você falou que você tem 3 filhos. Me explica um pouquinho para o povo começar a entender um pouco de quem é Fabi, como é que são seus desafios de vida. Como é que é? 3 filhos, trabalhar, como é que foi sua história? Me conta um pouquinho. Então, eu venho de uma história bem... A gente diz, né, muitas pessoas dizem que é uma história dura, né, que a vida bate com força, mas a gente acaba aprendendo com isso. Então, eu tiro o que eu vivi, o que eu vivo, como uma lição. É uma lição de vida. É um aprendizado, né? A gente tem 2 opções. Ou a gente escolhe ser infeliz, ou a gente levanta a cabeça e vai à luta para tentar ser feliz. Então, é muito nesse ritmo, né, que eu tento ir. Lógico que temos momentos para baixo, que a gente não consegue caminhar, mas a gente tenta sempre estar lá em cima. Não é fácil, mas eu acho que todo mundo é capaz, né, de buscar isso. Então, isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Eu sou mãe de 3 crianças, sendo que meu filho mais velho, ele não está comigo mais, ele já foi morar com Deus, vamos dizer assim. O Vinícius, né? Eu vim de uma família onde eu fui instruída, né? Aquele modelinho. A minha filha vai namorar, mas só vai casar depois que formar, aquela coisa toda, né? Então, a menina do papai, eu sou filha única, então sempre vem a história do primeiro os estudos, quando a minha filha formar, vai casar. Então, eu vim nesse ritmo, me formei, me casei logo em seguida e tinha o sonho construído de ter famílias, né? De ter filhos. E nós decidimos, meu marido é um parceiraço, decidimos ter 4 filhos. Amiga, tava no teu plano 4, você ia bater Kátia? 4 filhos. Misericórdia. Essa era a proposta. Não foi acidentalmente como Não, era decidido. Decidido que nós teríamos 4 filhos. Com a paciência que o Wander tem, meu filho, você ia deixar de ser paciente. E mulher de médico, né? Que não é tão fácil assim. Então, e no nosso primeiro filho foi o Vinícius, né? O Vinícius, uma criança, uma bênção. Ele chegou pra gente com 3 anos de casado. Veio um menino lindo, maravilhoso, esperto, saudável. Mas, infelizmente, aos 7 meses, ele teve um problema. Começou com algum sinal respiratório. E, infelizmente, nós descobrimos que ele tinha uma miocardiopatia dilatada. No laudo, né, no final, ficou como idiopática. Então, não era genética, mas a gente não sabe
realmente o que causou. E nós cuidamos do Vinícius 4 anos, né? 4 anos, foram 4 anos intensos na vida da gente. Wander muito parceiro. E nós começamos a correr atrás, porque a gente tinha ali, você vê um filho seu, e você, assim, não tem nem como explicar, né? Sim. Você vê que tem uma doença grave, você querer fazer, mas você não poder fazer. Então, isso veio como uma avalanche pra gente, né? E o pai médico, então o entendimento é um pouco maior do que se fosse leigo. E aí acho que sofre numa intensidade, porque aquilo que a gente... A ignorância é uma bênção, em certos momentos, né, amiga? Então, assim, ele sabia muito, né? Desde a hora do diagnóstico, ele já sabia que era uma coisa muito grave. E eu ainda não tinha essa dimensão, né? Então, eu vivia, vamos dizer, em Nárnia, né? E a gente sempre foi muito de fé, né? Eu fui criada na questão da fé. Então, eu tinha, né, certeza de que o Vinícius seria curado. Eu acreditava, eu tinha fé que o Vinícius seria curado. Mas nós fomos lutando todos os dias, dia após dia. Então, a gente tentou, nós fizemos tudo o que foi possível nos 4 anos que ele... Na verdade, foram 4 anos e meio, né? 6 meses sem a doença, mas 4 anos com a doença. Nós fizemos tudo o que a gente pôde para tê-lo com a gente. E, infelizmente, ou felizmente, porque a gente... a vida, Deus tem um propósito para a vida da gente. Sem dúvida. Né? Não é a gente que escolhe. Você pode fazer um plano. Eu tinha plano de ter 4. E eu fui mãe de 3. Então, você tem um plano e Deus tem outro. Então, eu acredito que a cura do Vinícius, apesar de ser muito dolorido, a cura do Vinícius ela veio com o falecimento dele. Porque eu tenho certeza que ele está num lugar muito melhor, que ele está sem dor, que ele está feliz. Então, essa é a certeza que a gente tem na vida. E foi um momento muito difícil, né? O luto é muito doloroso, a perda é muito dolorosa, principalmente você, né? Um filho. Sim. É uma coisa inexplicável. Às vezes as pessoas falam assim, eu sei que você passa. Não, você não sabe. Se você não eu falo para você que também, se você nunca perdeu um filho, você não sabe o que é isso. Você não sabe porque você não sentiu de verdade. E isso, né, a gente teve a oportunidade de levá-lo para São Paulo e foi uma escola. Eu escolhi que aquilo que eu vivi em São Paulo foi uma escola. Então, existe uma Fabiana antes do Vinícius estar em São Paulo, né, nos momentos finais dele, e uma Fabiana depois. Foi um momento de muita dor, de muito sofrimento. Ele faleceu no INCOR, mas a gente foi levado para um ambiente onde eu via Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Em momento nenhum nós ficamos 15 dias com ele internado. Em momento nenhum nós estávamos sozinhos. Então, a fé, ela é o que nos sustenta. Você crer, você acreditar, é o que sustenta a gente, faz a gente se manter de pé. E nessa época você já tinha o Léo? Então, nessa época eu tinha o Leonardo, né, que foi o meu segundo, que é o meu do meio. O Léo tinha 1 ano e meio. Então, quando o Vinícius foi transferido para São Paulo, que foram os últimos 15 dias de vida dele, nós juntamos tudo que tínhamos e fomos para São Paulo. Então, vamos. Leva filho, leva tudo. Leva filho. Falei, mãe, você tem condição de ir comigo? Tenho. Então, foi minha mãe. E levamos o Léo. Providência divina, né? Ter um outro filho, chegar no momento e poder estar ali junto, né? E foi muito difícil também, assim. Às vezes as pessoas acham assim, você teve outro filho e depois você teve outro. Não, gente. Filho não substitui um filho não substitui o outro. Não, é completamente diferente. Porque ele faz, às vezes, te ajudar no processo de cura. Te puxar de volta para a terra. Porque ele te puxa para a terra, ele te obriga a você se cuidar por ele. Né? Quando você, às vezes, não tem um filho, você, às vezes, não tem essa âncora, não tem com quem você é responsável. Você tem essa sensação? Você acha que isso... na verdade, assim, o que me levantou mesmo, né? Eu sou muito metódica, então eu coloquei um prazo para viver meu luto. Então, quando eu voltei, eu falei que eu ia viver 1 ano de luto e eu ia levantar porque eu precisava seguir. Lógico que o Léo, né, ele me deu condição, mas cada pessoa vive o luto de uma forma. Por exemplo, o Wander, meu marido, ele se apegou ao Leonardo. Com a perda do Vinícius, ele
ficou grudado com o Leonardo. E eu fiquei 90 dias sem conseguir tocar no Leonardo. Então, assim, são sentimentos diversos e cada pessoa tem uma reação. Então, o luto, o seu luto vai ser assim. Não vai ser. Cada um tem o seu processo. E permita-se viver o processo. Porque a vida cobra. A vida cobra e é o que te faz aprender. Então, a história de São Paulo, ela foi... Mesmo naquele turbilhão, eu tinha que escolher. Ou eu afundava de vez, ou eu ressignificava o que eu vivi. Então, eu escolhi ressignificar. E entender também que a vida não é da forma que a gente quer. Né? A gente pode lutar, você pode fazer tudo, mas a vida... Se revoltar, mas a vida não nos pertence, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, isso foi uma das coisas que ficaram, assim, um aprendizado muito grande. E um outro aprendizado também muito grande é que você pode ter o dinheiro que for, Exato. Todo o dinheiro do mundo. Meu filho precisava de um transplante de coração e eu não podia comprar, porque não tinha para vender. Então, você começa a entender que todos os seres humanos são iguais, as pessoas são iguais, as pessoas têm dores parecidas, porque aquilo para mim foi Deus me levar ao deserto para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então, essa foi a lição que eu tirei da perda do Vi. Depois, nós voltamos somente com o Léo, eu estipulei um prazo de luto, falei que eu ia viver 1 ano de luto, ia me reerguer porque eu queria seguir no plano de ter mais filhos. E não desistiu, né, amiga? Não desisti. Na verdade, eu tive 4, né? Porque entre o Léo e o Vinícius, eu perdi 1. Na barriga e tal. Então, vamos dizer, né? Tentou, passou perto ali, mas... E a gente tinha o Léo com 1 ano e meio e foi muito difícil retomar, né? Mas eu tinha que fazer o esforço e eu tinha que entender o que eu estava sentindo, o que eu passaria para aquela criança, como que eu ajudaria aquela criança a seguir, porque ela também passou por uma perda. Sim. E a mãe, né? Eu fiquei ausente, assim, meio fora, né? De convívio com ele por 90 dias, porque eu não conseguia olhá-lo e enxergar 1. Eu não tinha 1, eu tinha 2. Então, foi muito difícil. Foi uma parte, assim, que exigiu muito. Muito, muito mesmo. Não consigo nem imaginar. Mas, assim, graças a Deus, eu escolhi, por mais difícil que fosse, eu escolhi tirar o melhor. O aprendizado foi fantástico, E o Léo ficou, né, o nosso... Não é o filho mais velho, o Léo é o filho do meio, o filho mais velho é o Vinícius. Para sempre será, sempre. Sim. Então, quantos filhos você tem? 3. Tudo bem, 1 foi antes de mim, está me esperando lá, mas eu tenho 3. E o Léo, ele é uma criança totalmente dócil, sempre foi o bebê. O bebê da família, porque o Léo era muito tranquilo. Uma criança, aonde você colocava, ficava. Branquinho, lourinho, cabelinho de cuia. E botava o Léo sentado, o Léo ficava, o Léo brincava com os carrinhos e tal. E a vida foi seguindo. O Léo, quando fez 3 anos, Vinícius faleceu com 1 ano e meio, o Léo tinha 1 ano e meio. Quando o Léo fez 2 anos e meio, ele foi para uma escola, saiu da creche e foi para uma escola. E nessa escola, a primeira professora dele, fantástica, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano. Eu falo que Deus põe as pessoas na vida da gente. Sim. Na hora certa, no momento certo. E Deus trabalha na vida da gente quando a gente realmente deixa Ele trabalhar. Sim. Então, ele colocou... A primeira professora dele foi a Carol, não me esqueço, Carol Mansano, maravilhosa. E ela começou a me dar umas dicas, tipo, mãe, Léo dorme demais na escola, Léo isso, Léo aquilo. E eu já sentia como mãe que tinha alguma coisa de errado. Não sabia o que era, mas eu já sentia que tinha alguma coisa. Até porque há 12, 13, 14 anos atrás ainda não se falava. Não se falava nos desafios e não se falava, né? Não existia mãe atípica, né? Geralmente a fulana tem um filho com problema. Sempre era muito dessa forma, né? Ninguém também olhava da forma que se olha hoje, né? Como é diferente o cuidado. A importância de se cuidar também da mãe. Isso. Não só do filho. Então, hoje mudou muita coisa.
E o Léo, nós colocamos ele para psicólogo com 3 anos de idade. Todo mundo, é o luto, tá vivendo luto, é o luto, é isso, é aquilo. E a gente, coração de mãe, não se engana. Coração de mãe é coração de mãe, não tem jeito. E eu falava, gente, ele tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas ele tem. Eu chegava na escola e eu conversava com a pedagoga, eu falava, meu filho tem alguma coisa? Não, não tem. Coisa da sua cabeça. Assim, em alguns momentos eu fui chamada até de doida, discretamente. Estava achando de doença pro seu filho, né? Você perdeu um filho e você está confundindo as coisas e tal, e não é assim. E aquilo foi ficando dentro de mim e eu falei, cara, enquanto eu não descobrir, eu não vou aquietar meu coração. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Não havia ficado traumatizada com a perda do Vinícius, assim. Porque eu vivi esse luto, eu entendi o propósito da passagem dele pela nossa vida. E aí, quando o Léo tinha 6 anos e meio, mais ou menos, já estava, né, Ou seja, você ficou 4 anos nessa luta. Fiquei 4 anos peregrinando e dizendo, não, meu filho tem alguma coisa. Eu chegava na escola, todo mundo desenhava o boneco, né, uma bola, uma cabeça, 2 bolas de olho, 2 palitos no braço, 2 palitos na perna. O meu desenhava apenas uma bola. Eu falava, pô, tem alguma coisa de errado, né? Ah, não, ele é da linha de corte, ele é o caçula da turma. Não tem alguma coisa de errado. Então, assim, gente, a gente que é mãe, vocês são mães, você sabe, a gente tem um sentimento e esse sentimento faz a gente virar uma leoa, né? A gente faz tudo pelo filho. E ele já estava na fono e nada. E um dia eu falei, cara, quer saber? Tudo bem, eu sou doida mesmo. Eu sempre fui muito ativa, muito agitada, pilhada. E eu falei, eu vou atrás. Eu preciso investigar, porque eu não posso continuar na dúvida. E eu tomei coragem e busquei um especialista na área, inclusive uma amiga nossa. E eu marquei uma consulta, uma neuropediatra, e falei, olha, amiga, eu vou levar, porque eu queria que você fizesse uma avaliação no Léo. Ela falou, mas o que ele tem? Eu falei, não sei. Você vai me dizer se eu sou doida e estou vendo coisa, ou se realmente ele tem alguma coisa. E levei o Leonardo, mas assim, no fundo, a gente sempre tem uma expectativa de que a gente esteja doida, né? Tipo, tô doida, tô neurótica, neura e tal. E eu cheguei no consultório com o Léo e fazendo a anamnese, conversando com ela. Leonardo no cantinho, olhando o espelho. E quando terminou ali, ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, não vou escrever para você, vou falar porque nós somos amigas, mas você vai buscar, vou te passar, encaminhar para você fazer todos os exames, os laudos e tudo mais, porque aí depois que vier toda a documentação correta, se a gente confirmar, eu vou te passar o laudo. Mas eu posso te dizer que Leonardo é autista. E que bom que o diagnóstico veio de cara, de primeira pelo menos certo. De primeira pelo menos certo. A gente vê tantos casos onde o diagnóstico não vem num primeiro momento certo e a mãe peregrina, porque às vezes é TOD, às vezes não é TDAH, não é autismo. Como que isso ainda é, até nos dias de hoje, sofrido para fechar um diagnóstico? Como você lidou com essa informação? Então, de repente você fala, poxa Deus, de novo não, né? Pô, mais uma vez comigo, você questiona. Não, e você já tinha Maru, né? Já tinha a Maria Luísa, né? Que eu vou voltar nela, que ela foi um presente aí no meio do caminho. Mas eu já tinha a Maria, mas eu estava no processo de investigação do Léo, então, assim, eu esperava que eu estivesse doida. Então, quando chegou esse diagnóstico, e a gente, poxa, Leonardo hoje tem 14, então tem 7 anos para 8 anos que ele foi diagnosticado. E é mais um luto que você vive, né? Porque a gente, como mãe, a gente idealiza. Ah, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser isso, meu filho vai fazer intercâmbio. E, de repente, você fala assim, caraca, meu filho é autista. E agora? O que vai ser? Como vai ser? Será que ele vai casar? Será que ele vai namorar? Será que ele vai
ter amizade? Será que ele vai ser independente? Uma vez ela falou para mim assim, amiga, uma das maiores preocupações da gente é quando a gente não estiver aqui, como eles vão estar. E é isso que a gente busca. Então, a vida, né, apesar de conciliar a maternidade com o trabalho, a vida fica muito... No final, você quer a felicidade dos seus filhos, né? Eu quero o melhor para eles. Então, a gente vive numa busca constante de fazer com que eles sejam o mais independentes possível. Porque a vida, a gente já viveu uma perda, então a gente sabe que a vida é um sopro. A gente está aqui agora, daqui a pouco você não sabe se você está aqui de novo. Então, a gente vive, né, nessa busca. Então, as mães atípicas, elas geralmente estão nessa frequência de buscar. E a gente precisa se cuidar, né? Porque senão você enlouquece. Sim. Então, a gente se cuida por meios, né? Com médico, você se cuida fazendo terapia, mas também tem esses momentos de surto. Eu surto, eu tô... Por favor, né? Porque se não tiver pra onde ir... A gente, sem uma história dessa, surta naturalmente. Então, a gente surta E no caso dela não é só Léo, né? Então, assim, eu sou sempre suspeita, porque assim, todas as vezes que eu conheço uma mãe atípica, eu falo assim, cara, vem você, porque eu acho que... Pra mim é novo isso, esse negócio de mãe atípica, porque o atípico quer dizer mãe de crianças especiais? Mãe de crianças especiais. E o que é crianças especiais? É só o autismo? Não, entram várias coisas dentro do espectro. Isso, dentro do espectro. E qualquer mãe, né, que tenha... Porque o TOD antigamente era criança mal criada, né? O TOD é um transtorno opositor desafiador. Então, mas antigamente a gente esse menino é mal criado, né? Não gosta de ser contrariada, aquelas coisas todas, mas a gente era com malcriação. Mas tem uma diferença entre a criança que é birrenta para uma criança que tem TOD. E um cuidado para diagnosticar tudo isso, entre a diferença do que é a doença e do que é o comportamento que precisa ser corrigido, né? Mas sabe qual é o elo assim maior para você seguir? Siga seu coração. O amor é a melhor forma de você descobrir. Diagnosticar. Porque você ama tanto. Não é que eu comparava o Leonardo, mas você ama tanto que você observa com tanto detalhe. E você gata escaldada, né? Que você começa a entender, não, tem alguma coisinha aqui que está faltando. Você olha com mais detalhe. E isso provavelmente te facilitou para a Maria. Me facilitou para Maria. E vou te falar, porque eu não te conhecia o suficiente, mas você já tinha falado isso lá no começo, que a gente às vezes saía tudo, e às vezes eu ficava assim, essa mulher tá arrumando doença pros filhos dela, não? Foi. Eu mesma uma vez ela virou para mim, ela falou assim, não te conhecia o suficiente, e o julgamento, e às vezes o não estar atenta também, do outro lado, eu poderia estar sendo surpreendido com alguma doença de um filho que eu não prestei atenção, como você às vezes prestei. Sim. Eu lembro que quando eu falei com ela da Maria, ela falou assim, mas será que isso não é emocional da Fabiana, não? Aí eu falei, não. Nossa, preconceito, né? Desculpa. Não, isso não. Mas isso existe, tá? Isso é muito comum. As mães mas a Maria também tem. A Maria também. Então, a Maria também foi um presente de Deus. E também, ela também é autista. A Fabi é mãe de duas autismo crianças diferente? autistas. Existe autismo diferente? Não existe autismo igual. Você nunca não existe um autista igual ao outro. Não, você nunca na sua vida você vai achar um autista igual ao outro. Então você pode ter um autista carinhoso, outro que não gosta de carinho. Cada um tem a sua... Ela é mega pilhada. Ele é todo sereno. Ela é uma Fabiana. É uma Fabiana, mas ele é o pai. Em termos de jeito. Ela é pilhada. De jeito sim, ela é descolada. No Instagram, ela tira foto. Ela é pilhada também, tem muito, né? A questão influencia muito a personalidade. Mas engraçado, né? Que os sinais do Léo foram sinais mais sutis, difíceis de serem identificados, de que ele tinha alguma coisa. Era um olhar de mãe mesmo, aquele olhar materno que olha e fala, olha, não tá legal. O da Maria foram sinais clínicos visíveis. Então, são 2 filhos com autismo, com o mesmo nível, mas completamente diferente. A Maria é Tanto é que quando veio o diagnóstico da Maria, eu falei, não, minha filha... Não, eu tenho um autista dentro de casa. Eu sei o que é. Eu sei o que é, não. Você não sabe o que é porque é um espectro. Então, você começa a estudar e você começa a entender que tem um leque, né? Hoje... Nossa, eu tô até arrepiada com essa história. A gente tem hoje nível 1 de suporte, 2 de suporte, 3 de suporte. Então, ele vai desde o autismo leve até o severo. Então, é longa, vamos dizer assim, a estrada para você
conseguir entender muito bem, mas é um tema válido de estudar, até para a gente poder olhar o outro com outros olhos. Sim. E como que você lida com a situação, então, de uma mãe atípica, agora que eu já aprendi, com a relação de trabalho? Porque não é toda empresa que dá condição, já para uma mãe ser mãe. Para uma mãe ainda atípica ser mãe e dar conta, porque você tem uma rotina de médicos, psicólogos, tem toda uma estrutura. Às vezes você pega de surpresa, tem que sair numa emergência. Como é que, por onde você passou, mas essa relação com o trabalho, isso foi respeitado, isso é respeitado? Então, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Sempre a gente trabalha, busca, né? Eu sou muito elétrica e eu gosto... Quase uma workaholic. Isso aí. Eu não consigo ficar sem trabalhar, então eu preciso do trabalho. Na verdade, o trabalho, ele completa, né? Me complementa, vamos dizer assim. Então, eu gosto de estar ali envolvida. Às vezes eu reclamo, eu não tenho o meu momento, porque eu brinco que estou indo para o meu primeiro turno, depois eu tenho o segundo turno, depois o terceiro turno, e por aí vai. E quando não o quarto, né? Quando não o quarto turno. E aí tem dia que eu tenho ficado, nos últimos meses, eu comecei a virar uma pessoa que fica perturbando ela para academia, fala, vem amiga, vamos andar de bicicleta, amiga, vamos fazer academia, amiga, vamos... E é muita coisa para conciliar. Mas é muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, você... E no seu caso é muita coisa para conciliar, desculpa, para conciliar fisicamente e emocionalmente, né? Porque se a gente já tem os desafios emocionais, com os filhos teoricamente saudáveis, com uma rotina, e o emocional de lidar sempre com essas dúvidas, eu vou te contar, é um desafio. É um desafio. Então, assim, as empresas por onde eu passei, todas que eu trabalhei sempre foi CLT, né? Então, a gente tem ali um compromisso, querendo ou não, e o cargo de gerência, você é bem demandado. Então, às vezes, você está programado para pegar o filho na escola, entra uma reunião e você tem que arrumar um jeito de alguém buscar seu filho na escola. Então, assim, eu já passei bons apertos e ainda passo alguns apertos em relação a isso. Porque a gente precisa se adequar e o mundo cobra... Mas você usa desse direito de uma mãe atípica, de deixar claro na empresa que este momento do seu filho que você não vai poder assumir? Ou você se sente não confortável para trazer esse assunto para o ambiente de trabalho? Eu nem vou responder. Kátia, a gente não se sente confortável, porque apesar das pessoas saberem que você tem um filho atípico, quando vocês conhecem, né? Eu já vi os meus filhos, você tem menos convívio que a Jace. Mas quando você olha para o Léo, quando você olha para a Maria, você vai falar assim, essa mulher é louca, essas crianças não são autistas. Porque são perfis completamente diferentes. Mas quando você começa a convivência, você começa a entender. Então, as pessoas, hoje em dia, o autista, ele tem muito preconceito, porque se ele não é autista severo, a gente diz que o autismo ele não tem cara. Se a criança não for autista severo, né, que é aquela criança mais grave, as pessoas não entendem. Então, por exemplo, fila preferencial. A Maria é tão para frente que a Maria chega no McDonald's e fala, mãe, eu quero comer um McDonald's. Eu falo, beleza, ok. Aí ela vai direto na fila de preferencial. E aí... Ela já faz uso do direito dela. É terrível. E eu falo assim, e às vezes sábado, tá lotada a fila. E eu aplaudo, eu falo, nossa, é isso mesmo, você tem que usar o seu direito, isso é um direito seu. Só que as pessoas olham com tanto preconceito, e é aquilo que você falou, criança birrenta, e as pessoas acham assim, nossa, criança mal educada. Então, a gente passa por muitas coisas dessa forma. Então, é bem difícil. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que, assim, vale a pena uma provocação, né? Porque as empresas todas dizem muito, né? Somos uma empresa diversa, valorizamos a mulher no mercado. Só que, assim, eu contrato mulher, eu sou diverso em todas as diferenças da mulher, do homem, da cor, da raça, mas eu crio condições diferentes para quem tem situações diferentes, porque a realidade de uma mulher com uma estrutura é diferente da outra. E essa que tem uma situação diferente, ela tem o direito de gozo disso? Então não adianta só ter as vagas, né? Mas é ter condições para essa mulher. Não, não existe, tá? Assim, eu não conheço empresa, nunca passei por empresa que tivesse esse olhar, tá? A gente ainda continua na era da discriminação, só do fala, né? Vamos valorizar isso, aquilo e tal. Na prática mesmo? Na prática mesmo. Atípicas. Sim, na empresa mais nenhuma com 2. A Fabiana é a única pessoa que eu conheço que tem o desafio em dobro, né, minha amiga? E o desafio em dobro diferente. Não, eles sempre serão diferentes, mas eu falo assim, de terem 2 e de trabalhar. Eu sempre falo que eu acho ela Fabiana, foda e quem e não uma sabe guerreira. da sua história,
nem imagina, porque você tem uma energia, você chega gente, alegre, vocês conhecerem, a pessoa assim, vai estar ligada na imagina, tomada. Você teria todas as desculpas do mundo para ser uma pessoa de cara Carregar feia, corrente, carregada, de todo mundo ficar com pena, sabe, fazer aquela coisa do vitimismo. E não, pelo contrário. E eu acho que talvez essa seja a sua fortaleza, né? Porque se contagiar da sua própria energia, para os seus filhos, eu faço, inclusive, né, desde da doença do Vinícius, né? Eu comecei a acompanhar, fazer terapia, mas aí entra, sai e tal. E você começa a se conhecer, daqui a um tempo se você se afasta, porque a terapia é sempre assim, né? Dá uma cutucadinha aqui, daqui a pouco você sai, volta. Mas você tenta se equilibrar em cima dessas coisas, de se cuidar, buscando essas coisas para ser um apoio. Então, ser feliz, né? Isso. Então, o que eu posso fazer para eu estar sempre lá em cima, eu tento fazer. Então, a minha terapeuta, ela fala assim, você mesmo quando você está para baixo, eu consigo dar boas risadas com você. Porque eu chego lá e eu faço piada mesmo da minha situação, eu faço piada da situação. Porque, assim, eu acho que o pior da minha vida eu já passei. Hoje eu tenho 2 presentes, então o que eu puder fazer, o que eu puder lutar por eles, eu vou fazer e vou lutar. Não é fácil, tá? Sim, não é fácil. Imagino. Eu acho que eles também têm um presente, né? Sim, os 2 presentes, você e o Wander. São maravilhosos. Não tem gente, né, assim, quem acredita, cada um tem a sua espiritualidade, mas de que Deus escolhe nossas famílias. Você foi escolhida aí para ser mãe dessas 3 preciosidades por algum motivo. Eu acho que, graças a Deus, que eles passaram nesta família, né? Diz que eles escolhem, né? A gente fala que os filhos nos escolhem. E acho que as crianças escolheram porque sabiam que tinha força. Você sempre foi extremamente desde pequena. Né? E eu acho que encontrar uma pessoa que é o oposto, é o oposto de você, no sentido de serenidade e de quanto que vocês se complementam e de que é um parceirão. Deus não te, e é coisa de você ser filha única e você poder contar com tua mãe, de ter uma rede de apoio. Então, acho que a vida ela é muito sábia, amiga. Né? Não, de organizar. E sabe também de um temperamento de uma dupla, né? Porque você trabalha muito. O Wander trabalha muito, é médico. Normalmente, casamentos, quando os 2 não são médicos, já são desafiadores, porque tem ritmos, rotinas e times diferentes, e ainda conciliando com toda essa turbulência, né? Do primeiro ao terceiro filho. É uma guerreira, viu, gente? É bem legal, assim, porque ele é bem parceiro mesmo. E eu digo, nós temos 21 anos de casado. E eu digo que, né, o que nos sustenta. Eu falo que é a parceria, eu acho que isso é o fundamental, porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ele sempre olhava para o lado, quem estava, né? Era sempre ele. Sim. Então, isso é muito importante, porque se você pegar pesquisas, né, você vai ver que a maioria das mães atípicas, elas ficam sozinhas. É muito Eu conheço muitas mães atípicas sozinhas. Então, e normalmente os maridos não dão conta de lidar com isso e vão, né? E vão embora e acaba ficando só para a mãe. E a gente precisa, né, conciliar tudo, trabalho, casa. Como você falou, sou filha única, minha mãe sempre foi minha rede de apoio, mas na pandemia ela teve um AVC, então hoje eu não posso mais contar tanto com ela. E vamos seguindo e... Bom. E era interessante, por exemplo, recentemente a gente teve uma situação num cliente que um funcionário manifestou autodiagnóstico de autismo, né? Aí eu fui nela, porque a gente criou dentro da empresa aqui nossa um grupo de estudo para discutir os desafios do típico para os nossos clientes. E ela compartilhou com a gente coisas que eu não fazia nem ideia, de direitos. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque quem está ouvindo, às vezes, não tem ideia dos direitos que as famílias dos autistas têm, de pagamentos, às vezes de uma conta de luz, de acesso. Sim. Então, assim, e tem que fazer uso disso. Ela compartilhou com a gente uma cartilha que eu não conhecia e que eu pude dali entregar para mais 3 mães atípicas que não tinham tido acesso. Compartilha com a gente, porque a gente no podcast compartilha. E eu ia até aproveitar e falar isso. Eu acho que quem está ouvindo, quem está passando por situações iguais, parecidas, e às vezes quer poder trocar uma ideia com quem passou, a gente deixa o seu Instagram também, porque às vezes é tão bom quando você pode falar com alguém que já viveu a sua situação, ou que está vivendo,
Né? E alguém que às vezes não tem nem contato e a pessoa fica à vontade para às vezes perguntar uma coisa ou falar. Encurtar, né, a peregrinação. E que é uma grande peregrinação. E ajuda bastante. Essa parte, esse apoio eu não tive, porque ainda na época, ainda estava começando a falar de autismo. Sim, era pouco diagnosticado ainda. Há 8 anos atrás, gente, a gente está falando de pouquíssimo tempo. Ainda hoje, toda hora é uma surpresa. E ainda tem preconceito, né? Muito preconceito. A gente vive muito com preconceito. todo mundo, com as mães e com as crianças, né? Com as mães e com as crianças, isso aí. E eu acho que o acesso ao direito, a entender o que pode minimizar, não vai ajudar a minimizar um pouco alguns impactos, porque é uma família que gasta muito, que tem que ter acesso a muita coisa, existem necessidades especiais que precisam ser sanadas, porque tem fono, tem TO, tem psicólogo, tem medicação, e não é pequeno. Não é. Não é simples, é extremamente complexo, porque é uma operação que para manter, e o quanto que isso é fundamental para os meninos, para as crianças desenvolverem o que o dela tem, que já são muito, pelo método que usaram até do tratamento, desenvolveram funções executivas muito maiores. Então, os meninos dela, você convive, você vê diferente, por exemplo, de um sobrinho meu, que ainda não teve a chance, não teve o diagnóstico, peregrinou muito, então as funções executivas ainda não funcionam. E aí ela tem me ajudado a ajudar esta outra mãe, né? Então, assim... É sempre assim. Eu acho que é uma cadeia. É uma cadeia. E existem ainda, né, muitas mães mesmo que estão... As mães deveriam, inclusive, eu acho que se eu estivesse na situação, eu iria tentar fazer um encontro de mães com o mesmo desafio e que como que a gente pode aprender. Não tem o NA, o AA, sei lá, talvez pode ser uma forma. Existe a associação, né, Amigos dos Autistas, que é a Mais, né? Uhum. A Mais, ela dá um suporte bacana, mas como está com muito diagnóstico, é difícil vaga. Às vezes alguns grupos de mães que têm em comum, às vezes, por exemplo, eu conheço umas 3 mães, mas essas 3 mães não se conhecem. Às vezes até que elas possam trocar. Isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente tem um pouco de... A gente se sente um pouco constrangida. Para falar sobre esse assunto no grupo, às vezes. Eu sou bem tranquila em relação a isso, mas a gente se sente um pouco constrangido. Por exemplo, hoje o Leonardo vai para a primeira festa de 15 anos. Ai, meu Deus. Já é uma emoção pra gente, quando é a primeira festa de 15 anos do filho ou da filha, né? Mas ele foi convidado. Ele foi convidado. Não, até quando... Você não vibrou, não, quando você mandou seu filho na primeira festinha que ele foi? Eu vibrei. Vibrava. Ai, nossa. E ela tá vibrando, mas tá também ansiosa, gente, né? mas assim, o mais feliz, o mais legal é que ele foi convidado. É isso que eu ia falar, porque ela me contou. Então, assim, o convite, o meu medo era... Por exemplo, os amigos estão tudo entrando agora para essa fase da adolescência, 14, 15 anos, e virem as festas e ele não ser convidado. Então, a gente sofre. Ele não vai nem perceber que não foi convidado, mas a gente sofre porque a gente sofre pelo filho. Entendi agora. Então, mas hoje também eu estou preocupada com essa questão, né? Ai, meu Deus, vou deixar ele lá na porta sozinho, tá? E se ele precisar de alguma coisa, como é que ele vai fazer? Será que ele vai se virar? Será que ele vai me ligar? Como é que vai ser? Será que ele vai aguentar ficar a festa toda? Então, a gente fica... Ela vai ficar de plantão lá atrás. Lá na porta, se bobear, fico lá mesmo. Acha um barzinho ali perto. E isso é muito legal, porque cada conquista... Eu me lembro quando meu filho amarrou o tênis a primeira vez, o cadarço do tênis. Nossa, eu filmei, eu postei, porque... Nossa, é tão bom, sabe? É tipo assim... Aquilo que é tão... simples, passa desapercebido na nossa vida e você olha os detalhes. Nossa, tem grande valor. Então, assim, às vezes a gente vai ver, vocês vão ver autistas de nível mais severo, né? Que não falam. Então, às vezes a mãe tá lá na internet, eu sigo várias mães. Nossa, meu filho hoje falou oi. Tá, falou oi. O menino tem 9 anos de idade. Nossa, você não tem noção de como é uma vitória. Então, isso é muito bacana. E eu acho legal vocês estarem, né, a Hopen está nesse processo de ter um grupo de estudo aqui também, de estar com esse olhar diferenciado. Quem sabe não consegue expandir isso, né, para outras, né, criar uma onda, né, que isso vá atingindo. É igual a pedrinha, você joga a pedrinha na água e vai criando aquelas ondas até chegar lá. Eu acho que é um tema e uma coisa bem importante. E a gente está aqui encerrando, então você mãe, que também é uma mãe atípica, ou que quer vir aqui falar da sua experiência, de como você lidou, porque eu acho que cada história
vai complementar a vida para alguém, vai ser uma referência, vai ser uma fonte de inspiração ou de aprendizado. Então, o canal aqui é para quem também quer vir. Né? Nós já tivemos convidadas aqui que se convidaram e foi uma honra receber. Legal. Então, fique muito à vontade, caso você sinta no coração em querer estar compartilhando com a gente. Obrigada, amiga, por compartilhar. Eu sou suspeita, porque eu acho você foda, eu acho você uma guerreira. Obrigada por compartilhar. Obrigada e extremamente generosa, porque também se precisar de qualquer coisa, você manda uma mensagem, a pessoa atende em 2 segundos, tá? Com tudo isso, ela é extremamente rápida e generosa. Tá? Né? Então, assim, obrigada por ter vindo, por compartilhar. Se você tiver que deixar e pensar em o que você gostaria de que quem está te ouvindo ficasse do que escutou sobre você e o que você quer deixar de mensagem. Que a vida nem sempre é fácil, mas a gente pode, né, aquela história, fazer de um limão uma limonada, né? A gente pode buscar sempre a parte boa de tudo de ruim que a gente viver, com certeza tem uma parte boa. Então, acho que isso é o fundamental para que a gente possa continuar de pé. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho na minha vida e que dá super certo. E eu acho que é bacana, e é isso. E eu agradeço vocês pelo convite, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E vou te falar, assim, nunca julgue, porque a gente não sabe a história por trás daquela pessoa. É verdade. Né? Então, ninguém sabe o que o outro está passando, ou já passou, ou vive. Né? Então, cada um tem suas dores, né? Isso é muito legal aqui. Eu vejo que vocês sempre prezam, né, por olhar o colaborador diferente. Então, isso é bacana. E aí, agora, mais uma dica. Às vezes tem alguma mãe aí atípica que vocês possam estar acolhendo com esse olhar diferenciado também. Isso aí. Obrigada, Fabi. Amiga. Pessoal, até a próxima com mais histórias inspiradoras. Como essa, gigante. Beijos.